Ora bem, vou dar uma voltinha, e vou conversar com vocês. Acho que estou um bocadinho para o torcido, mas pronto, vai ficar assim. Então, enquanto eu pedalo e vou aqui descontraídamente falar aqui com os meus vizinhos e os meus amigos aqui de Unhos, que fica na freguesia de Camarate, Unhos e Apelação. E também serve para todo o concelho de Loures, E enfim, para que este vídeo não saia muito longo, eu vou-vos dizer o seguinte. O assunto que me traz aqui hoje é sobre a CIMAR, mas é essencialmente sobre uma carta da CIMAR, mas o assunto não é só sobre a CIMAR, é sobre os Correios, Então, o que é que eu quero dizer com isto? Hoje é 14 de outubro de 2022. 14 de outubro de 2022. Sexta-feira. Então o assunto que vos venho trazer aqui são por duas razões. Mas essencialmente eu vou-vos explicar depois para onde é que eu me viro mais. Mas os dois têm o mesmo peso. Então vamos lá ver. Esta carta, vou tentar chegar-me aqui mais perto. Esta carta foi emitida, esta fatura foi emitida aqui no dia 16 de setembro, no dia 16 de setembro de 2022. Esta carta foi emitida. E traz como data limite de pagamento para o dia 7 de 10 de 2022. O que é que aconteceu? Eu não recebi esta carta a tempo de a pagar a tempo. O que é que aconteceu? Repetiu o mesmo que aconteceu no mês anterior. No mês anterior também a carta foi emitida a 6 de 9 de 2022 para pagar no dia... Olha, a carta... Espera aí. A carta foi emitida a 17 de agosto de 2022 para ser paga a 6 de 9 de 2022. Ok. Esta carta nunca me chegou a tempo de eu a pagar. Chegou muito mais tarde, toda molhada. Ok. Agora, e eu não a paguei. À espera que... olha, agora já não vou pagar. Eles acrescentam esta importância na fatura seguinte. Que foi o que aconteceu, ok. Mas a carta só chegou cá hoje, sexta-feira, 14 de outubro de 2022. A data de pagamento limite era para 7 de outubro.
Ora, a carta chega cá com 7 dias, pelo menos já depois do prazo, limite de pagamento. Ora, é aqui que eu quero chegar. São duas situações. A primeira porque a CIMAR emitiu este documento a 16 do 9, e só a 14 do 10 é que a carta me chega à mão. Quase um mês depois. Faltam 2 dias para um mês depois. Por acaso, não é por acaso, enfim, a CIMAR tem o meu número de telefone de telemóvel e de vez em quando manda-me mensagens, o que foi o caso. No dia 7, no último dia do mês, no último dia de pagamento, a CIMAR manda-me uma mensagem a dizer que a fatura estava a pagamento, não é? Naquele dia. Ora, isto foi na sexta-feira. A CIMAR mandou-me a mensagem na sexta-feira. E eu estava sem dinheiro para pagar. E então, como eu ia receber a minha pensão no dia 8, que era sábado, eu digo, olha, vou pagar isto no sábado, vou ver se ainda vou a tempo. Bom, a pensão não veio no sábado, não veio no domingo, só veio na segunda-feira. Entretanto, eu na segunda-feira peguei na mensagem que a CIMAR me mandou e fui pagar. Está aqui, pago. Pronto, está pago. Estes 25,86 é referente àquela do mês passado que eu não paguei, e juntou com esta e eu paguei as duas, 25,86 €. Então onde é que eu quero chegar com esta conversa? Com esta conversa onde é que eu quero chegar? De quem é a culpa das cartas estarem a chegar com um mês, quase um mês de atraso? De quem é a culpa? Dos Correios? Da CIMAR? Não faço ideia. Uma coisa é certa, eu estou a fazer este vídeo, não é para que este vídeo chegue à CIMAR, que ele não vai chegar à CIMAR, e muito menos aos Correios. E se chegar ao conhecimento da CIMAR e dos Correios, o resultado vai ser zero, não vão dar nem resposta tão pouco. O vídeo não está a ser dirigido a eles, nem vou. Uma coisa é certa. Porque é que isto acontece? Acontece pela nossa passividade, pela nossa de clientes, quer da CIMAR, quer dos Correios. Você vai dizer, mas eu não sou cliente dos Correios. É sim, senhora. É sim, senhora. Os Correios agora já não são do Estado, são privatizados. Mas os Correios ficaram com uma obrigação de fazer o serviço público de distribuição postal. Ficaram com essa obrigação. E nós, quando recebemos uma carta com um mês de atraso, se nós nos limitarmos, calarmos, protestarmos aqui entre a vizinhança e não sei quê, e dissermos mal dos Correios, dos CTT, mas não fizermos mais nada, isto vai acontecer e está cada vez a acontecer com mais, e os prazos estão cada vez a aumentar mais. Então, eu gostava de saber se aqui no concelho de Loures, se na freguesia de Unhos, Camarates e Apelação, se os Correios também estão a entregar as cartas muito atrasadas. Se a CIMAR também retém as cartas, emite-as numa altura
e depois não sei quanto tempo depois é que as põe no correio, não é? Porque está visto que não é no dia seguinte que eles põem as cartas no correio. Está visto que não. Porque eu admito que os correios estejam atrasados. Agora, demorarem quase um mês para entregar uma carta, isso também era inconcebível. Era absolutamente inconcebível. Por isso, eu peço, comentem aqui neste vídeo, se aqui nesta região se está a acontecer o mesmo, se vocês estão a receber cartas muito atrasadas. Porque, reparem o seguinte, os Correios têm aquele contrato com o Estado, quando compraram os Correios, eles não compraram os Correios, esta aqui, eu vou-me chegar aqui mais ao pé, que esta parte aqui é muito importante. Os Correios, eu vou centrar isto aqui, que está aqui um bocadinho para o torto. Eu não quero ficar todo torcido já no eu. Os Correios, ou seja, a empresa que comprou os Correios, não comprou os Correios pela parte da distribuição postal. Não, que essa não dá lucro. Todos nós sabemos que essa não dá lucro. Eles compraram os Correios pela parte financeira, que os Correios tinham a parte da vertente financeira, que era o envio de dinheiro, o recebimento de dinheiro, e a possibilidade deles depois também, por essa vertente que o Correio tinha, de criarem um banco, que foi o que eles quiseram. E foi também, não foi a distribuição postal, mas foi a distribuição de encomendas, que isso é que lhes está, isso é que era a parte que lhes interessava, a distribuição das encomendas. Mas como eles não podiam comprar parte dos Correios, tinham que comprar o todo, não é? Esta parte da distribuição das cartas não lhes dá lucro, porque são milhares de funcionários a distribuir as cartas, não é? E essa parte não é essa parte que... Mas eles, para ficarem com o filé mignon, com o lombinho dos Correios, que era a parte financeira, que era a parte que mexia em dinheiro, e a parte das encomendas, eles tiveram que comprar esta parte. Mas também têm obrigações, eles têm que cumprir prazos de entrega das cartas. As cartas normais, as cartas Correio Azul, têm um máximo de 3 dias para ser entregues, salvo erro. Pronto. E estas aqui têm um prazo, parece-me que o máximo de uma semana. Agora, uma carta chegar aqui com quase um mês, faltam 2 dias para ter um mês, para ser um mês, 2 dias, isto só causa transtornos às pessoas que recebem mensagens de que a água pode ser cortada, ou a eletricidade pode ser cortada, porque as cartas ainda lá estão, já nós tínhamos o prazo para pagar. Mas também digo outra coisa, para não ficar muito curto, mas eu também queria que vocês depois comentassem. Aqui, a CIMAR também não está muito preocupada com isso. A CIMAR também não está muito preocupada nem com o corte, nem com a gente pagar fora de prazo, não é? Porque realmente é assim, se a gente paga fora de prazo um mês, não pagou, no mês seguinte está a pagar, e depois, se não pagar, leva logo com o aviso de corte, ok? O que é que acontece? Agora vou falar sobre as rupturas. É um tema um bocadinho fora do assunto. A semana passada, nestes últimos tempos, houve 2 rupturas, falta de água, aqui no bairro do Espinhal, falta de água. Porquê? Porque houve uma ruptura aqui para aí há um mês atrás, houve uma ruptura, ficou um tempo sem água e a semana passada houve outra ruptura onde foram lá também arranjar. Ok, onde foram arranjar. Eu inclusivamente já fiz até um vídeo a falar sobre
o buraco que eles não taparam por onde fizeram a reparação da ruptura. O que é que eu digo? Eu quero chamar a atenção e quero perguntar a quem vir este vídeo se, quando falta água, se você acha que não vai pagar, que além de ficar a água, além de ficar sem água durante aquele período da reparação, e para além de depois, quando abre a torneira, ter que deixar correr a água para limpar as impurezas que vêm juntamente à canalização, eu vou-vos fazer uma pergunta muito direta. Vocês acham, neste caso aqui, que é a Cimar, ou outra companhia de águas qualquer, ou outra companhia, ou EPAL, ou seja quem for, outra companhia de águas qualquer, que tem prejuízo, o prejuízo total, quando há uma ruptura, que eles tenham prejuízo? É uma pergunta que eu vos faço. Porquê? Preciso pôr a cabecinha a trabalhar. Porque está à frente dos vossos olhos. Está à frente dos olhos de quem quiser ver. Porque é assim, há uma ruptura de água. Uma ruptura, a canalização perde-se muita água, sim senhora, vai pela valeta abaixo, até fecharem as torneiras, vai pela valeta abaixo, e depois as pessoas, quando se apercebem que a água perdeu pressão, que a pressão baixou, vão tirando água à medida que podem, não é? E a água que ficou dentro da canalização vai esvaziando. E as pessoas vão tirando aquela água. Ok. Mas continua a contar no contador. Continua a contar. O que é que acontece depois da reparação ser feita? O que é que acontece? A canalização fica cheia de ar. Aqui é que está o problema. O problema é que nos vai ao bolso de todos. A canalização fica cheia de ar e cheia de impurezas. Eu quero perguntar aqui a quem souber e que me escreva, que faça aqui um comentário, se conhece aqui alguma torneira de sangria que a companhia faça e se a companhia, neste caso aqui é a Cimar, se faz alguma sangria depois que repara uma canalização, se faz alguma sangria para limpar uma sangria, pode ser em direção à rua, pode ser, no entanto, se faz alguma sangria para limpar a canalização, quer das impurezas, e para tirar o ar. Para que não sejam os consumidores a pagar o ar que quando abrem a torneira, sai da torneira, sai e vocês vão ver o vosso contador, e aquilo roda a uma velocidade louca. Portanto, fiquem a saber, a Cimar e as outras companhias não têm prejuízo, ou o prejuízo é muito diminuto, porque depois nós vamos pagar o ar que sai da canalização, estamos nós a pagar, porque eles não fizeram o trabalho de sangrar numa zona mais baixa, de sangrar a canalização, de tirar o ar e as impurezas. Somos nós, consumidores, depois quando vamos à procura da água, que vamos pagar na contagem essa sangria. E vamos contar a água, os baldes de água que tiramos de água impura, vamos deitá-las à casa de banho, vamos deitá-las para a horta, vamos despejar para a bancada, a água que deviam ser eles a tê-la limpa. Porque nós não pagamos água de primeira nem água de segunda. Nós pagamos a água e depois ainda mais. E quando o contador passa muito fora de... Nós passamos a aumentar o preço do escalão. Porque no primeiro escalão é a um preço,
Passando aquele escalão já passa a ser outro preço. Por isso, a CIMAR, a EPAL, nenhuma companhia de águas tem prejuízo com as rupturas. Nenhuma. Porquê? Porque depois todos nós vamos pagar o ar que sai das torneiras. Quer para limpar as impurezas, ok? Quer para pagar o ar que sai das torneiras. E porquê? A CIMAR, qual é o investimento que faz hoje em dia? Ou a Câmara de Louros, não sei, acho que é a CIMAR, neste caso aqui, ou é a PAL. Quem é que faz a substituição das condutas que já são muito velhas? Quem faz? Eles estão-se cagando. Estão-se cagando para isso, porque eles não têm prejuízo com isso. Quando há uma ruptura, eles vêm porque, é assim, eles não estão preocupados que as pessoas fiquem sem água. Eles estão preocupados porque sem água não reverte. Mas depois também vêm e nós levamos com o ar. Pronto, sai o ar, o prejuízo deles, a água que devia estar nos canos está ar. E nós abrimos a torneira, à espera que venha a aguinha, e ele começa ali a mandar ar. Então eu gostava que comentassem aqui neste vídeo, na área de comentários, comentassem se conhecem aqui no Concelho de Loures, ou aqui em Unhos, que é onde eu moro, não é? Se conhecem se eles costumam sangrar aqui, se há alguma zona de sangramento, para tirar o ar das canalizações, para que os clientes da CIMAR, nós todos, não é? Não temos alternativa, não há concorrência. Os clientes da CIMAR não andem a pagar o ar que fica nas canalizações. É ou não é? Por isso eles não estão muito preocupados com as rupturas da água e com os sucessivos rebentamentos da água. Não estão nada preocupados, o prejuízo deles é mínimo. Levam para ali uns homens, levam para ali um polícia se for preciso, e depois nem tapam os buracos como deve ser, tem a ver com o vídeo anterior, nem tapam os buracos, nem se preocupam tampouco em sinalizar a estrada, fica assim ao abandono. Por isso, esta companhia, esta CIMAR, está a prestar um mau serviço aqui aos seus clientes. Mas como nós não há concorrência nesta matéria, não há concorrência, e temos que comer e calar, só unidos, só se as pessoas se unirem e protestarem em força, é que se consegue alguma coisa. Enquanto nós todos nos apercebemos das falhas dos nossos fornecedores de serviços, quer dos Correios, quer da CIMAR, quer de outro fornecedor, quer aqui da companhia das caminhonetas, dos autocarros, também prestam um péssimo serviço também, com autocarros velhos, mas isso é outra conversa. Enquanto nós não nos organizarmos e não protestarmos em grupo, com força, enquanto for só uma pessoa a falar ao vizinho do lado, a queixar-se, que isto assim, isto assado, enquanto formos assim, uns coninhas aqui a dizermos mal desta companhia ou da outra, enquanto não nos unirmos e mostrarmos a nossa força de moradores, enquanto não organizarem aqui neste bairro uma associação de moradores neste bairro, ou em Unhos, ou aqui nesta região, para mostrar a força que têm as pessoas, enquanto formos isoladamente a protestar, e eu encontrei este meio aqui no YouTube de fazer ouvir a minha voz, porque se eu for ali para o meio da rua dizer o que eu tenho para dizer, olha, vão dizer que eu sou tontinho. Ou se eu for para isso, ou se eu for aonde? Posso ir a um sítio que é uma Assembleia Municipal, ou uma Assembleia Municipal da Junta de Freguesia,
ou uma Assembleia Municipal da Câmara Municipal. E qual é o efeito que isso tem? Sim, senhora, saí muito bem, fui lá, de fato e gravata, à Assembleia Municipal, falei, sim, senhor, o senhor Presidente e vereadores tiraram umas notas. Agora o que há aqui a fazer é o seguinte, é arranjar meios, organizem-se, escrevam a CIMAR, em força, que nós não temos nada que estar a pagar o ar que está nas canalizações. Primeiro, que nós não temos que receber faturas, Ora, isto era para pagar no dia 7, hoje são 14, e eu recebi esta fatura a 14, e que a CIMAR tem que protestar com os Correios, porque a CIMAR é cliente dos Correios, a CIMAR tem que protestar com os Correios para ter um melhor serviço, mais eficaz, não é? E não mandar faturas, não mandar a correspondência com quase 30 dias. Por isso eu não sei de quem é a culpa, mas a culpa é de certeza da CIMAR e dos Correios. Minha não é de certeza, nem é de nenhum morador. Agora gostava de saber se só fui eu que recebi esta carta uma semana depois do prazo de pagamento, ou se há mais alguém. Comentem aqui. Olha, vou beber uma pingaça. Comentem aqui. Já estou com sede. Comentem aqui, por favor. Escrevam aí nos comentários. E também, se quiserem, podem pôr um like, se gostam ou se não gostam do vídeo. O vídeo tem duas formas de vocês se manifestarem. Ou para cima, com o dedo, que gostam, ou então para baixo. Podem escrever, podem pôr um... O que eu quero é que intervenham. Digam alguma coisa. Digam se estou certo, se estou errado. Digam se eu falei errado. Agora, o ponto essencial é este. As pessoas têm que se mexer. Enquanto as pessoas não se mexerem, para eles está tudo bem. O povo come e cala. Então o povo, desde há uns anos para cá, tem esta forma de se manifestar e até de se organizar. Aproveitem esta ferramenta que a internet dá. Aproveitem. Manifestem-se. Escrevam um e-mail em força. Organizem-se. Escrevam, mandem um e-mail para as entidades, quer para os Correios, mandem para o Presidente da Câmara, que é mais fácil, para o Presidente da Junta, porque eles têm força para reclamar com as respectivas entidades. Mas não fiquem passivos. Não fiquem passivos, não fiquem só a comentar. Façam qualquer coisa. Olha, façam vídeos como este. Façam qualquer coisa. Mas não fiquem só a reclamar entre boca com boca, vizinho com vizinho, porque isso não leva a lado nenhum. Estão a perceber? Isto há que as pessoas organizarem-se, porque as companhias sabem que nós, isoladamente, não temos força nenhuma. A gente protesta, mas não passa daí, não acontece nada. E só acontece quando as pessoas se unem. Só acontece quando as pessoas mostram a sua força. É só isso que eu quero dizer. Meus amigos, já estou com a boca seca. E vou acabar de dar a minha voltinha. Está bem? Não sei se vai chover, se não vai, mas também se for chover, tem aqui a minha capota. Estão a perceber? É de senhora, mas não faz mal. Isso quando chove, olha, quando chove, tanto faz de senhora como de cavalheiro, é preciso é que ela não caia em cima. Portanto, isto é a minha capota do meu bogue. É. Olha, eu queria desligar o vídeo, tenho que desligar o vídeo. Vá. Muito obrigado pela vossa atenção.
comentem, ponham um gosto ou não gostam, e vamos nos encontrando por aí, está bem? Ok, obrigado. Olhem, e mais, não sejam trouxas. Exatamente. Para finalizar, este canal chama-se o canal do Não Seja Trouxa. Eu chamo-me Carlos Adelino da Silva, também tenho um canal com esse nome. Moro no bairro do Espinhal, em Unhos, e gosto de desabafar. Isto é uma forma de intervir civicamente, é mostrar quando temos razões para apresentar desta ou daquela maneira. Vá, até uma próxima, obrigado, sim?